realeza pode ser tatuada? Você pode até pensar que tatuagem é coisa de roqueiro, marinheiro, ou daquela prima que largou direito para virar artista em Berlim, ou da Esté que tem tatuagens brancas, além de tudo. Mas e se eu te dissesse que por baixo de muita seda, renda e postura de busto empinado havia reis, rainhas e príncipes com dragões, âncoras e serpentes escondidos na pele? Pois é, a aristocracia europeia do século XIX não apenas se tatuava. Ela fazia disso um símbolo secreto de estilo, poder e, claro, um toque de rebeldia cuidadosamente disfarçada de tradição. E antes que você pense que é exagero, segura essa. Um futuro rei britânico tatuado por um nativo em Jerusalém, uma imperatriz austríaca Assisi pedindo tatuagem a um marinheiro grego no meio de uma viagem fugindo de seu casamento e até um boato picante de que a própria rainha Vitória escondia um dragão e uma piton sobre as mangas. Tá passada? Aliás, não dá para ignorar o paralelo delicioso com os tempos de hoje. Em 2025, as tatuagens dividem opiniões. Há quem ache sexy, há quem ache vulgar e tem aquela tia que pergunta no almoço de domingo: e quando você for mais velho? Spoiler, os velhos da era vitoriana já estavam todos tatuados, só que escondiam bem. Porque, como toda boa fofoca de época, o importante é o que você não diz, é o que você faz no escondido. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph. Hoje a gente vai mergulhar nas camadas mais escondidas da história, literalmente. Vamos explorar a vida secreta da realeza que se tatuava. Nobres entediados, imperatrizes ousadas e príncipes com vontade de chocar a vovó com desenhos permanentes no corpo. E eu te prometo, você vai sair desse vídeo com pelo menos 3 pensamentos novos. 1. Meu Deus, a aristocracia era o Instagram do século XIX. 2. Será que a rainha Vitória escondia mais do que joias nos braços? E 3. Será que aquele seu tio careta também não tem um tigre nas costas desde os anos 70? Então, prepara a xícara, porque o chá de hoje vem com tinta na pele, escândalo na corte e muita hipocrisia aristocrática pingando por baixo da manga. Afinal, se até o atual rei da Dinamarca, Frederico X, tem um tubarão na panturrilha, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Você já deve ter ouvido por aí que tatuagem é coisa de moderninho, né? Que foi invenção da geração Millennium tentando chocar a vovó com o símbolo do infinito no pulso, ou aqui. Mas, e se eu te dissesse que essa ideia tá mais furada que pele de um marinheiro tatuado nos anos de 1800? Porque, meu amor, a arte de marcar a pele com tinta existe desde que a humanidade aprendeu a segurar uma pedra afiada sem perder os dedos no processo, literalmente. Imagina a cena, você no meio do Neolítico, sem Wi-Fi, sem luz, sem saber o que é um dermatologista, e alguém resolve raspar sua pele com uma lasca de pedra e enfiar a fuligem de fogo na ferida aberta. Por estilo, claro. Ou talvez por espiritualidade, medicina ou status. Depende da tribo, da vibe ou do seu limiar de dor. Hoje, então, a gente escolhe a fonte da tatuagem no Pinterest. Naquela época, a galera escolhia sobreviver ao corte. E quem foi o pioneiro fashion dessa tendência? Otzi, o famoso Homem de Gelo. Descoberto nos Alpes austríacos com mais de 5.000 anos de experiência no ramo de decomposição, ele foi encontrado com nada menos que 61 tatuagens no corpo. Linhas pretas, finas, paralelas, espalhadas por joelhos, pulsos, costas e tornozelos. Parece minimalista, pois dizem que talvez fosse acupuntura ancestral para aliviar artrite. Ou seja, o vovô tatuado já estava fazendo body art terapêutica quando ninguém nem sabia soletrar acupuntura. Fica aí a dica. Da próxima vez que disserem que sua tatuagem não serve para nada, você diz que está tratando a lombar. Mas a tinta na pele não parou nos Alpes, não mesmo. O Egito Antigo já estava fazendo tatuagens com estilo e conceito. Sim, conceito. Em 2 múmias de uns 5.000 anos de idade, arqueólogos encontraram as primeiras tatuagens figurativas da história. Um homem com um touro gigante no peito, ousado, confiante, e uma sacerdotisa com espirais nas coxas, nas mãos, no abdômen e um hierógrafo na garganta que dizia: faço bem. Sim, minha filha.
Muito antes da tatuagem gratidão no antebraço da sua amiga, já tinha uma egípcia mandando mensagens de positividade com agulha. E se você acha que isso é tudo, segura o pincel que a gente vai viajar. A prática da tatuagem se desenvolveu de forma independente em várias culturas, ou seja, ninguém copiou ninguém. A galera só achou naturalmente uma ótima ideia enfiar pigmento debaixo da pele. Foram encontrados restos humanos tatuados na Groenlândia, Alasca, Mongólia, China, Sudão, Filipinas, Sibéria, Andes. O mundo inteiro entrou na moda antes mesmo da palavra moda existir. Chique, né? Agora para tudo e respira. Em Taiwan, por volta de 1500 a.C., os povos astronésios já tinham inventado uma técnica mais sofisticada, se é que podemos chamar assim. Em vez de pedra ou faca, usavam espinhos cítricos, ossos de peixe ou conchas afiadas, tudo preso a um bastãozinho de madeira e aplicado na pele com um martelo. Sim, um martelo. E você achando que a maquininha da sua tatuagem fazia barulho? Experimenta tomar martelada com agulha de espinho no braço por horas e depois vem reclamar do zumbido. Esse método dolorosamente artístico se espalhou pelo Pacífico, criando verdadeiras tradições tatuadas que eram ao mesmo tempo ritualísticas como estéticas. Em Samoa, por exemplo, a coisa era séria. Sabe aquele povo com tatuagens que cobrem o corpo em padrões incríveis? Pois é, não era só beleza, era prova de coragem. O ritual era tão intenso que se você desistisse no meio, virava piada da vila. Tipo, começar uma tatuagem nas costas e parar na primeira pena de águia. Quem aguentava a dor até o fim podia até virar chefe. Quem chorava virava vergonha nacional. E olha, infecção era parte do pacote. Alguns até morriam. É tipo uma escolha da vida que não tem botão de desfazer, sabe? E as mulheres? Claro que elas também tatuavam. Em algumas culturas, elas é que mandavam na arte. Entre os inuites, por exemplo, as meninas ganhavam suas primeiras tatuagens quando tinham a primeira menstruação. As marcas eram feitas com agulha e linha mergulhadas em óleo de foca. Glamour? Não, mas significado total. Acreditava-se que sem essas tatuagens a mulher não podia entrar no mundo espiritual. Tipo, sem marca, sem passagem. Nem fantasma você podia ser. Já pensou? Entre os iroqueses, os meninos passavam dias jejuando sozinhos na floresta, esperando por uma visão. Quando seu espírito animal, o famoso Manitou, aparecia, ele virava a tatuagem. Era uma proteção espiritual. Imagina hoje, a pessoa sonha com uma capivara, acorda e tatua nas costas. Ninguém julga, né? Só que lá a parada era séria mesmo. Para ir à guerra com coragem e alma protegida. E no norte da África, entre os berberes, garotas tatuavam o rosto com símbolos de liberdade, sol, animais e formas geométricas quando atingiam a puberdade. E não pensa que era discreto, eram marcas no meio da cara, com orgulho, tipo dizendo cheguei, cresci, me respeita. E tinha um símbolo para tudo. Um Y podia significar liberdade, uma espiral podia ser proteção, um círculo podia ser fertilidade. Dá pra ver então que, bem antes da tatuagem virar selfie no espelho, ela já era alma na pele. Em muitas culturas, marcar o corpo era mais do que estética, era rito, dor e poder. Era o Instagram espiritual de antigamente, só que sem filtro e com muito sangue envolvido. Agora me diz, será que no fundo a gente mudou tanto assim? Ou será que a gente só trocou o osso de peixe pela máquina elétrica e seguimos tentando contar nossas histórias no corpo? Enquanto o mundo lá fora, então, estava vivendo seu auge tatuado, com sacerdotisas egípcias filosofando com espirais nas coxas e guerreiros samoanos passando por rituais, a Europa decidiu fazer o quê? O que ela sempre faz, julgar. E como julgou? Porque se tem uma coisa que o velho continente ama é transformar cultura alheia em pecado. E com a tatuagem não foi diferente. Imagina só, povos pelo mundo inteiro marcando seus corpos com símbolos de fé, coragem e identidade, e aí chega um romano metido com toga engomada e diz que aquilo é coisa de bárbaro. Porque, veja bem, para eles tatuagem era só forma de punição, literalmente. Se você fosse escravizado ou cometesse um crime, ganhava um carimbo na pele, tipo, pertence a fulano, ou essa peça foi adulterada.
Não exatamente o tipo de arte que a gente quer exibir no churrasco da festa da firma, não é? E aí, quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo lá no século IV e resolveu cristianizar o Império Romano inteiro, do tipo agora todo mundo reza e ninguém rabisca, ele decretou que tatuagem, principalmente no rosto, era um desrespeito à imagem divina. Pronto, antes era mal visto, agora virou heresia. Um pingo de tinta na pele e pronto. Você não estava só rebelde, estava contra Deus. Mas, se você acha que isso segurou a humanidade, é claro que não. A prática desapareceu nas vistas mais respeitáveis, mas continuava lá, nos cantinhos, nos becos e em outros lugares também. Aí começa a verdadeira hipocrisia europeia, porque a mesma Europa que dizia que a tatuagem era coisa de bárbaro foi a que ficou em choque e ligeiramente fascinada quando encontrou os povos pintados da Britânia. Os romanos chegaram naquela terra gelada, que hoje é a Grã-Bretanha, Inglaterra também, esperando civilidade, e encontraram guerreiros praticamente peladões, cobertos de desenhos azuis feitos com um corante chamado woad, gritando, correndo, parecendo saídos de um show de metal no deserto de Glastonbury. A grande questão: a gente não sabe se até hoje aquilo era pintura corporal ou tatuagem de verdade. A arqueologia ainda não achou provas conclusivas, mas na cabeça dos romanos aquilo já era símbolo de selvageria total. E é claro que isso virou parte da fofoca oficial escrita em latim. E o julgamento continuou. Séculos depois, no século X, um comerciante árabe chamado Ahmad ibn Fadlan escreveu chocado que os Rus, aqueles ancestrais dos russos, tinham um corpo inteiro coberto por desenhos verdes, da cabeça aos pés. E os ingleses estavam nessa também. William de Malmesbury, um cronista da Idade Média, disse que os anglo-saxões gostavam de enfeitar os braços com padrões coloridos, tipo pulseirinha de festival, só que com sangue e dor. E depois da famosa Batalha de Hastings, quando Harold Godwinson foi destroçado de um jeito que ninguém reconhecia mais o coitado, dizem que foi a esposa dele que conseguiu identificar o corpo por marcas privadas no peito. Ou seja, enfim, provavelmente tatuagens. A gente ama um CSI medieval. Mas voltando para o julgamento moral. Com o tempo, as tatuagens foram ficando cada vez mais associadas à ideia de selvageria, porque as grandes religiões abraâmicas como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo passaram a tratar o corpo como um presente divino que não podia ser adulterado. A tatuagem virou mutilação, profanação e atentado contra o projeto original do Criador. A Europa limpou sua pele e apagou séculos de arte. Mas, como toda boa tradição que se recusa a morrer, a tatuagem continuou respirando discretamente. Quer um exemplo? Os cristãos coptas do Egito e da Etiópia. Em plena Idade Média, eles tatuavam pequenas cruzes no braço direito como sinal de fé e também como declaração silenciosa de resistência. E não parou por aí. Durante as cruzadas, aquela fase em que a Europa decidiu invadir Jerusalém, era um programa de férias espirituais. Muitos peregrinos voltaram da Terra Santa com uma recordação mais permanente do que um imã de geladeira, uma tatuagem. Sim, a mesma galera que pregava modéstia e sacrifício saía de lá com cruzes tatuadas no bíceps, fé e estética juntos. Os cavaleiros da Ordem de Malta, por exemplo, usavam uma cruz de 8 pontas, tatuadas no corpo como símbolo de devoção, e também um baita amuleto de estilo. E tinha até uma função prática, olha só. Se o soldado morresse na guerra, a tatuagem ajudava os colegas a reconhecer o corpo e garantir que ele fosse enterrado com rituais cristãos, porque até depois da morte, o julgamento era forte. E segura esse babado. Reza a lenda que o rei Ricardo Coração de Leão, durante as cruzadas de 1191, também se tatuou. E também dizem que Henrique IV fez o mesmo mais de 200 anos depois em uma peregrinação para Jerusalém. Será que é verdade? Vai saber. Mas os rumores eram tão bons que passaram de geração em geração, como todo bom boato de palácio. No final das contas, a tatuagem sobreviveu na Europa como um sussurro. Ela virou algo secreto, proibido, quase obsceno, mas nunca deixou de existir. E a gente sabe, tudo que é proibido só fica mais tentador. Durante a era das explorações, quando os europeus encontraram povos tatuados nas Américas, eles os encararam com desprezo.
Missionários muitas vezes conseguiram convencer essas culturas de que suas práticas estavam erradas, levando ao apagamento da tradição das tatuagens em muitos lugares. E você sabe como é, a Europa não entende, então ela chama de pecado. E depois tenta apagar literalmente. Mas se engana quem pensa que os europeus voltaram desses encontros apenas com relatos e souvenirs. Eles voltaram com uma coceirinha nova, curiosidade tatuada. Porque no fundo, apesar de todo o discurso moralista, os europeus ficaram fascinados com o que viram. E a semente do desejo já estava plantada. Tudo o que precisava era de alguém corajoso o suficiente para trazer isso para casa. E esse alguém foi o marinheiro. Em 1690, um jovem das atuais Filipinas chamado Joly foi capturado e levado para a Inglaterra, onde foi exibido como curiosidade com o nome de Príncipe Pintado. Os seus donos, inventaram histórias dizendo que ele era filho de um rei e que suas muitas tatuagens tinham sido feitas por suas 5 esposas usando pigmentos de ervas que o protegiam de cobras venenosas. Após 2 anos na Inglaterra, o Joly morreu de varíola, mas o seu corpo foi preservado pela Universidade de Oxford, mas depois se perdeu. E mesmo com essa história trágica e extremamente problemática, convenhamos, o estrago já estava feito. A pele tatuada virou espetáculo. E o fascínio europeu pela tatuagem, antes vista como selvagem, passou a ter aquele tempero irresistível de proibido, mais estiloso. E quem começou a tatuar primeiro discretamente, então, foram os marinheiros. Porque se alguém tinha desculpa para tatuar uma serpente no braço, era quem passava meses no mar, dormindo com um canhão e acordando com tempestade. Esse contato com culturas tatuadas despertou a curiosidade de marinheiros europeus, que começaram a se tatuar com artistas locais durante suas paradas no Pacífico, ou com colegas de navio que desenvolveram a técnica durante longas viagens, e tendo contato com diversas pessoas. Aí, como em outras culturas, as tatuagens de marinheiros ganharam significados simbólicos. O andorinha representava cada 5.000 milhas náuticas percorridas. Uma tartaruga, a travessia do Equador. Holdfast nas juntas dos dedos indicava firmeza para segurar os capos do navio. E uma estrela náutica simbolizava que o marinheiro sempre encontrava o caminho de volta para casa. A popularidade das tatuagens, então, se espalhou para outros subgrupos relacionados ao mundo náutico, como piratas, prostitutas, criminosos, prisioneiros e soldados. De acordo com uma lenda popular, essa é boa. Um jovem soldado francês chamado Jean-Baptiste Bernadotte, tomado pelo fervor revolucionário, tatuou no braço o lema Morte aos Rois, Morte aos Reis. Mais tarde, ele ascendeu nas fileiras militares e tornou-se general de Napoleão Bonaparte. Em 1812, diplomatas suecos foram até Napoleão em busca de um novo rei para o seu país, já que o rei Charles XIII era velho e sem herdeiros. Aí o Bernadotte foi escolhido como candidato excepcional. O general logo esqueceu seu passado antimonarquista e aceitou ser eleito herdeiro do trono sueco. Impressionou ainda mais ao derrotar a Dinamarca e conquistar a Noruega, dobrando o território sueco. Em 1818 foi coroado o rei Charles XIV Johan da Suécia. Diz que ele teve cuidado de nunca mostrar essa tatuagem, especialmente durante sua unção com óleo sagrado da coroação. Charles governou a Suécia por 26 anos e sua dinastia, os Bernadotte, ainda está no trono sueco hoje. Mas, apesar da história da tatuagem revolucionária do rei ser irônica e divertida, não é verdadeira. A tatuagem foi uma invenção de 2 dramaturgos franceses, Venant de Virginie e Émile de Longuemare, em sua comédia de 1833 chamada La Mare. A história ressoou tanto que passou a ser repetida como fato, mas não há evidência histórica de que o rei tivesse qualquer tatuagem, revolucionária ou não, e ele mesmo nunca comentou o boato, o que fez a lenda crescer. Afinal, o mito bom é aquele que ninguém comenta, mas todo mundo repete. E cá entre nós, a imagem de um rei tatuado com Morte aos Reis no braço é boa demais para deixar passar batido, né? Então eu tive que contar para vocês hoje. Como as tatuagens estavam associadas aos elementos mais rudes da sociedade europeia, elas eram vistas como desdém pela classe alta, pelo menos publicamente.
No entanto, havia muitos nobres e membros da realeza que secretamente admiravam essa contracultura e desejavam ter sua própria tinta. E como toda boa elite em crise de identidade, bastava uma desculpa estilosa para quebrar o protocolo. E adivinha quem foi? O oficial científico e botânico do Capitão Cook, Sir Joseph Banks, retornou para casa com uma tatuagem. Ele era um membro muito respeitado e abastado da aristocracia e inspirou outros integrantes da alta sociedade a se tatuarem. No início, esses lords precisavam obter as suas tatuagens durante viagens pelo mundo. O Sir Joseph não era só um curioso com binóculo e chapéu de palha. Ele era o tipo de explorador que voltava da Polinésia com um caderno de anotações botânicas, amostras exóticas e uma tatuagem novinha como souvenir. E quando ele apareceu então nas festas de Londres com a novidade na pele, os outros aristocratas fizeram o quê? O que a elite sempre faz: copiar discretamente e fingir que tiveram a ideia primeiro. E assim, sem alarde, começou-se uma pequena moda silenciosa entre os muito ricos. Décadas depois, o tatuador George Burkey, que ficaria conhecido como o Rei dos Tatuadores, contaria que os primeiros pedidos da elite britânica vinham justamente desses nobres viajantes. Eram tatuagens discretas, elegantes, mas com um toque de exotismo que só um lorde bronzeado e recém-chegado de Java podia bancar. Burkett dizia que antes de tatuar reis de verdade, ele tatuou muitos reis do mundo social. Aqueles que desfilavam nos clubes privados com uma âncora no ombro e um segredo nas entrelinhas. E aí que então começa a transição deliciosa da tatuagem, da marca de pirata para fetiche aristocrático. Aquilo que antes era visto como vulgar passa a ser aos poucos um símbolo de sofisticação, desde, claro, que esteja escondido sobre um casaco de veludo. Porque, na moral europeia, a rebeldia só é aceitável quando vem embalada com classe. Aí a gente chega nos reis. Em 1862, o filho mais velho da rainha Vitória e herdeiro do trono, Albert Eduardo, príncipe de Gales, que seria o nosso Eduardo VII, embarcou em uma turnê real oficial pela Terra Santa. Enquanto estava lá, o príncipe de 21 anos registrou em seu diário: "À noite fui tatuado por um nativo. O desenho escolhido foi uma cruz de Jerusalém, um padrão composto por 5 cruzes representando Cristo e os 4 evangelistas. Esse desenho já havia sido gravado na pele de milhares de peregrinos e cruzados antes de adornar o braço do futuro rei. Mas, como costumam fazer os membros da realeza, o príncipe iniciou uma verdadeira moda. Bertie, como era conhecido, ficou tão encantado com essa experiência quase sagrada que sempre contava a história e exibia orgulhosamente seu braço tatuado para os amigos e para suas inúmeras amantes. E cá entre nós, ele era o tipo de homem que transformava qualquer anedota em tendência. Contava sobre a tatuagem com um ar entre místico e sedutor, como quem dizia: "Nem toda a cruz está na igreja, minha querida." E claro, bastava uma rodada de vinho num salão vitoriano para meia dúzia de lords começarem a sonhar com suas próprias tatuagens exóticas. Porque se o príncipe podia, por que não eles? E se ele mostra para amante, quem sabe uma lady não se inspire também? Uma dessas ladies foi a Jenny Jerome, uma americana com ascendência nobre. Aos 16 anos, ela viajou pela Europa com sua mãe e teve um romance intenso com o príncipe de Gales, que mais tarde se transformou em uma amizade duradoura. Jenny permaneceu no Reino Unido ao se casar com Lord Churchill, sim, segundo filho do Duque de Marlborough. O filho dele seria ninguém menos que Winston Churchill, um dos mais celebrados primeiros ministros britânicos. Jenny era uma mulher ousada que não tinha medo de quebrar tabus. Segundo uma matéria publicada no San Francisco Call em 1894, quando ela estava numa viagem de volta ao mundo, ela viu um marinheiro tatuando um companheiro de bordo. E apesar da oposição do marido, ela pediu ao artista que fizesse uma tatuagem nela também. Ela sugeriu um Ouroboros, uma serpente mordendo a própria cauda, símbolo egípcio antigo da eternidade. A Jenny ficou encantada com o simbolismo. Então ela estendeu o pulso para ser marcada. Seu Ouroboros tinha sido feito em tinta azul vibrante, com olhos verdes e mandíbula vermelha. A história afirma que a Lady Churchill cobria a tatuagem com uma larga pulseira de ouro,
revelando apenas amigos e talvez para seus amantes. No entanto, não há nenhuma evidência fotográfica da tatuagem. É possível que a própria Jenny tenha espalhado rumores falsos sobre isso para aumentar o seu prestígio misterioso. Esse era justamente um dos atrativos das tatuagens na era vitoriana, tão recatada e moralista. Por trás da fachada pública rígida havia um submundo ardente, cheio de sexo proibido e fetiches ocultos. E essa obsessão, então, por esse exótico escondido, não era só sobre desejo, era também sobre estilo. A era vitoriana vivia um verdadeiro caso de amor com o que chamavam de Oriente. Japão, Índia, China. Tudo virava arte, decoração e moda. O movimento conhecido como orientalismo transformava culturas inteiras em fetiches sofisticados. E dentro disso, a tatuagem japonesa virou o santo grau do bom gosto excêntrico. Nada mais fashion do que um dragão nas costas, desde que viesse acompanhado de chá importado e um discurso sobre espiritualidade. Alguns anos depois, então, do príncipe de Gales, o Eduardo, lançar a moda com sua cruz de Jerusalém, o seu tio, o príncipe Alfred Duque de Saxe-Coburgo-Gotha, que serviu por muitos anos na marinha e fez diversas viagens ao redor do mundo, também fez uma tatuagem no Japão. A única imagem conhecida que revela sua tatuagem, um dragão se contorcendo, é uma ilustração do príncipe jogando boliche de mangas arregaçadas. Enfim, né? Pelo menos eles têm uma imagem. Ao contrário dos príncipes jogando boliche, calma, dragões eram um tema popular na arte japonesa. E com a abertura do Japão ao Ocidente no final do século XIX, surgiu uma verdadeira febre pela arte japonesa na Europa. Décadas mais tarde, o George Burkent, o tatuador que se tornaria uma lenda entre reis e nobres, contaria que esse fascínio pelo Oriente transformou tatuagens de uma prática marginal em arte procurada por condes, lordes e princesas entediadas. E assim, lentamente, a tatuagem deixou de ser marca de marinheiro e virou assinatura de quem vivia entre o sagrado e o sensual. A aristocracia tinha finalmente se rendido, não publicamente, claro, mas nos bastidores. No final das contas, tudo que ela precisava era de uma desculpa bem embalada em seda japonesa. Os dois filhos do príncipe Bert, Albert Victor e George, também foram enviados à marinha ainda meninos. Durante suas viagens pelo mundo, os príncipes de 17 e 16 anos fizeram uma parada no Japão em 1881. George escreveu entusiasmado para sua mãe, Alexandra da Dinamarca, contando que também tinha feito uma tatuagem igual do papai. Agora me diz, tem coisa mais monárquica do que eternizar o amor de um filho num dragão japonês? Ele estava só continuando o legado paterno, porque na realeza até rebeldia vem com herança. Ele descreveu o encontro com um artista que conseguia completar um grande dragão azul e vermelho e contornou seu braço em cerca de 3 horas. Esse artista provavelmente era Karakusa Gonta, o mais renomado tatuador da época, que foi até a casa dos príncipes em Tóquio para tatuá-lo. Em uma segunda parada na ilha de Kokaido, referida no original como Kaido, o príncipe Albert Victor fez uma tatuagem de uma garça dançante na parte superior do braço, enquanto o príncipe Jorge recebeu outra imagem, agora de um tigre no braço oposto do dragão. O tigre e o dragão representavam, respectivamente, as posses do Império Britânico na Ásia Ocidental e Oriental. E aqui que entra o momento, o conceito com briefing real. Não era só uma tatuagem bonita, era simbólica. Garça, tigre, dragão, cada animal cuidadosamente escolhido para dizer eu sou filho do Império e minha pele conta isso. Detalhe que as tatuagens dos príncipes não se tornou segredo nenhum. Elas foram descritas com entusiasmo, acompanhadas de ilustrações nos jornais britânicos. Olha que ironia! A sociedade britânica, que até pouco tempo torcia o nariz para marinheiro tatuado, achou tudo lindo. Eles escreveram palavras como ousado, distinto, cheio de caráter. Claro que eles achavam isso, né? Era o filho da rainha, meu bem. A mesma tatuagem que num operário parecia ameaça, no príncipe virava arte de salão. O George gostou tanto da sua tatuagem que alguns anos depois também fez uma cruz de Jerusalém, igual a de seu pai. Uma verdadeira tatuagem de família, passada de geração em geração como um brasão invisível. Enquanto uns herdam o anel da vovó,
o Jorge herdou uma cruz sagrada tatuada na pele. Quem precisa de testamento quando se tem tinta que eterniza laços? Seu primo, o futuro czar Nicolau II da Rússia, o Romanov, também visitou o Japão. Foi ao mesmo tatuador e fez um dragão semelhante no próprio braço. Os dois primos, que eram muito parecidos fisicamente, agora compartilhavam matching tattoos, tatuagens combinando. Isso aqui parece até fanfic realista. Dois príncipes primos, praticamente gêmeos de rosto, saindo do Japão com dragões combinando no braço. Um herdeiro do trono britânico, o outro do trono russo. E ambos marcados pela mesma agulha sagrada. Só faltava uma trilha sonora de anime no fundo. Mas a viagem do Nicolau teve um extra. Ele foi vítima de um atentado durante a visita, conhecido como o incidente de Ostu. Um guarda japonês atacou o Czarevich com um sabre, cortando seu rosto. E ele escapou por pouco, tatuado e quase decapitado na mesma semana. Jesus amado! O arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria também, herdeiro do Império Austro-Húngaro, fez uma tatuagem de dragão também durante sua visita ao Japão. E assim a gente fecha a santíssima trindade da geopolítica tatuada. Inglaterra, Rússia e Áustria-Hungria. Todos com herdeiros jovens, viajados, cosmopolitas e com dragões do braço. As mulheres da realeza tinham tatuagem sim, mas eram discretas na época, claro. Porque na sociedade vitoriana, uma mulher podia até tocar piano de cauda, desde que não deixasse a própria mostrar. Agora, imagina aparecer com uma tatuagem. Era o tipo de ousadia que nem o espartilho conseguia conter. Mas, como toda boa regra moral, tinha o jeitinho. E a nobreza feminina sabia como esconder tinta com elegância. Com vestidos de mangas longas e olhares inocentes, elas circulavam pelos salões como se fossem só mais uma duquesa entediada. Mas, por baixo de toda aquela renda, tinha história. Um desses exemplos é a grã-duquesa Olga Konstantinova da Rússia, que depois se tornou rainha da Grécia e era a avó do príncipe Filipe. Acredita-se que ela tinha vários desenhos tatuados. Acredita-se, porque a gente não tem registros fotográficos ou diários confessando os desenhos. Mas existem boatos e eles sobreviveram com muita força. E se tem coisa que boato aristocrático faz bem é isso, resistir. Afinal, não existe fumaça sem chá, ou seria sem agulha. Outro exemplo que com certeza você conhece é a Sissi. A imperatriz Elizabeth da Áustria, famosa por seu espírito livre, adorava viajar, muitas vezes para escapar do marido. Durante uma viagem à Grécia, a imperatriz, já com 51 anos, pediu a um marinheiro que tatuasse uma âncora em seu ombro, como símbolo de seu amor pelo mar e pelas viagens. O fato dela ter escolhido uma âncora é tão poético que quase parece fake. Mas não é. É apenas a Sissi sendo Sissi, dramática, elegante e sempre 2 séculos à frente. Aos 51 anos, então, ela não quis um novo vestido, quis uma nova identidade na pele, porque quando a alma não cabe no palácio, a gente tatua. Gostei dessa frase. Ao retornar para casa, o seu marido ficou horrorizado. Ele perguntou à filha deles, a Marie Valérie, se ela tinha chorado ao ver o que a mãe tinha feito. A resposta já mostra o nível da crise, né? O imperador esperando um escândalo emocional da filha, como quem antecipa um trauma. E a resposta foi, então, a tatuagem da minha mãe é muito original e nada terrível. Lacrou. Lacrou. Tradução livre, pai, cresce. Porque, se a âncora escandalizou Viena, ela libertou a Sissi. E abriu também portas, com pompa e circunstância, para que outras mulheres da aristocracia também dissessem que eram a minha. A princesa Marie de Orleans, bisneta de Louis Philippe, o penúltimo rei da França, casou-se com o príncipe Valdemar da Dinamarca, tornando-se cunhada de Eduardo VII, e ela também tinha uma âncora no braço. E olha, se a âncora da Sissi era um símbolo de fuga, a da Marie era de afeto, uma homenagem ao marido que, por sinal, era da marinha. Olha que fofo. E um detalhe, em 1898, a revista Harmsroth Magazine estimou que 1 em cada 5 membros da nobreza tinha uma tatuagem. Em plena era do recato, 20% da elite estava andando por aí com brasão, âncora, cruz ou animal exótico escondido sobre o veludo.
Era tipo a tatuagem secreta do grupinho dos VIP, aquela que só aparecia quando o chale caía acidentalmente no baile. E claro, os boatos cresceram. Sussurrava-se que até a própria Rainha Vitória tinha uma tatuagem de um dragão e uma piton escondida sobre a manga de seu vestido. Embora a maioria dos historiadores considere essa história muito improvável. Mas vamos ser sinceros, não tem como não amar esse boato. A rainha que virou símbolo de sobriedade com um dragão e uma cobra no braço. É quase poético. Claro que então, como eu comentei, a maioria dos historiadores torce o nariz e diz que é impossível. Mas no fundo não dá vontade de acreditar só um pouquinho. E imagina se fosse então colorido com escamas e um olhar ameaçador. Enfim, assim que se tornou do conhecimento público que membros da realeza estavam ostentando lembranças permanentes na pele, todos quiseram ter uma também, mas nem todos podiam embarcar em um navio até o Japão. E vamos combinar, não era qualquer um que podia tirar meses de folga, subir num navio real e ir até Tóquio só para fazer uma tatuagem, com um significado espiritual, estético e imperial. O cidadão comum mal tinha tempo de visitar o açougue, quanto mais atravessar o planeta em busca de um dragão no antebraço. Então o que fez a elite? O que ela sempre faz. Importou o estilo e mandou abrir uma lojinha perto de casa. Isso abriu espaço para que os tatuadores da Marinha e do Exército abrissem os primeiros estúdios de tatuagem no Reino Unido. Eles atendiam uma clientela de alta sociedade nas regiões de Strand e Jeremy Street, no East End de Londres. E as tatuagens não eram nada baratas. Na verdade, nada baratas é eufemismo. Uma tatuagem podia custar o equivalente a um mês inteiro de salário de um trabalhador comum. Era luxo puro. Aí, em 1891, o tatuador americano Samuel O'Reilly patenteou a primeira máquina de tatuagem elétrica, baseada em uma invenção do Thomas Edison. Sim, o Thomas Edison da luzinha. Essa inovação permitia tatuagens mais precisas e menos dolorosas. E não tem como não amar esse cruzamento inesperado entre o inventor da lâmpada e o nascimento da tatuagem moderna. Eu achei isso incrível. Aí o tatuador inglês Sutherland MacDonald desenvolveu tintas em diversas cores. Antes dele, as tatuagens só podiam ser feitas nas cores preta e vermelha, sendo que o vermelho era feito de cinábrio, um composto tóxico de mercúrio. E aqui entra aquele momento em que você pensa, ué, será que meu bisavô da elite se tatuou com mercúrio? Sim, querido, e sobreviveu, com charme ainda por cima. George Burkett, como eu já comentei um pouquinho, ele se tornou o primeiro tatuador celebridade e ficou conhecido como o rei dos tatuadores. Ele era renomado por seus desenhos que incorporavam motivos exóticos coletados durante suas viagens pela Ásia e África. Ele também desenvolveu técnicas de maquiagem definitiva, incluindo as sobrancelhas. Isso mesmo. Antes do microblading ser modinha de blogueira, já tinha aristocracia retocando o designer da sobrancelha com o Burkett. Ele, inclusive, então tatuou 2 reis de verdade. Afonso XIII da Espanha e o Frederico IX da Dinamarca. Esse que cresceu na marinha e era tatuado até o último botão do uniforme com orgulho. Ele não escondia. Ser tatuado era quase como ostentar mais uma medalha, visível, permanente e cheia de história. O rei Alexandre da Iugoslávia também foi um que tatuou uma vívida águia no peito. E não era uma águia qualquer, não. Era o símbolo nacional da Sérvia. Bicuda, imponente, com as asas abertas como quem diz, cheguei para dominar. O grão-duque Alexis da Rússia, quinto filho do czar Alexandre II, também foi colocado na marinha ainda criança. Com 7 anos, ele foi enviado aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente William Taft e viajou pelo oeste americano caçando bisões. E durante suas viagens ele fez diversas tatuagens. No Japão, ele tatuou todo o braço direito com um elaborado dragão. E mais tarde, então, ele se tornou um dos homens mais tatuados da Europa. Embora nenhuma das tatuagens fossem visíveis quando ele usava seu uniforme naval. E agora a gente tem um plus. Lembra que eu comentei por cima de Frederico IX da Dinamarca, que se tatuou inteiro? Então, ele recebeu o apelido de Rei Tatuado e, curiosamente, décadas depois, o seu neto, agora o atual rei Frederico X da Dinamarca, honrou o legado da tinta de família. Ele também serviu à marinha
e ostenta com orgulho um tubarão tatuado na panturrilha direita. Sim, um rei atual. E você aí achando que reis não podiam ser tatuados, né, meu bem? Mas tudo isso mudou após a Segunda Guerra Mundial. As tatuagens caíram em desuso. O fato dos nazistas tatuarem à força número nos braços das vítimas nos campos de concentração causou um forte desgosto em relação à arte. E aqui então o tom muda, porque quando a tatuagem deixa de ser escolha e vira marca de opressão, tudo muda. As agulhas que antes contavam história passaram a registrar dor. A associação das tatuagens com os campos de concentração nazistas foi tão traumática que toda uma geração passou a rejeitá-la. Especialmente entre europeus, a tatuagem virou sinônimo de sofrimento, violência e algo que deveria ser esquecido. As tatuagens voltaram a ser símbolos visíveis de contracultura, vistas com desdém pelas classes média e alta, muitas das quais nem sabiam que seus avós tinham tatuagens secretas escondidas sobre as roupas. E como sempre, a história deu voltas. Nos anos 60 e 70, os jovens tomaram as agulhas de volta, agora como símbolo de resistência, revolta e autenticidade. A tatuagem virou o grito da juventude, o manifesto da pele. E enquanto isso, nas casas de campo da aristocracia, os netos dos reis tatuados não faziam ideia de que o avô tinha uma serpente enrolada no braço. Desde então, as tatuagens continuaram então indo e vindo da moda. Foram febre entre os millennials, mas menos apreciadas pela geração Z. Mas sabe quem nunca abandonou a ideia de gostar de tatuagem? A realeza. A princesa Stephanie de Mônaco tem pelo menos 6 tatuagens, incluindo desenhos nas costas e no tornozelo. A princesa Eugenie do Reino Unido tem um pequeno círculo tatuado atrás da orelha esquerda. E Lady Amelia Windsor, bisneta do rei George V, tem vários desenhos delicados espalhados pelo corpo. Há rumores de que muitos outros membros da realeza, incluindo o Charlito, sim, Charles III, Harry, Meghan Markle e Zara Phillips, também tenham tatuagens. Mas como seus antepassados vitorianos, se realmente têm, mantém isso em segredo. E assim o ciclo se completa. A tatuagem que já foi marca de peregrino, fetiche de vitoriano, paixão de marinheiro e sinal de rebeldia voltou a ocupar seu lugar. Um gesto íntimo, pessoal, que talvez ninguém veja e nem precise, porque a pele continua sendo um diário secreto. E a realeza, claro, continua com seus segredos bem guardados, ou discretamente à mostra como deve ser. E olha só que poético. Mesmo as famílias reais, que passaram gerações inteiras tentando parecer perfeitas, controladas e sem escândalos, acabaram rendidas a esse desejo profundamente humano de marcar o corpo com aquilo que não cabe só na alma. Então me diz, se até a Rainha Vitória supostamente tinha um dragão no braço, o que será que o seu professor de geografia anda escondendo sob aquela camisa de manga comprida? Ou o seu advogado. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã para mais um Steph Flix.